Olá, oitavo ano. Como vocês estão? Estamos retornando aqui para mais uma aula de física e mais um ano letivo. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui com você nessa aula sobre temperatura e calor. Só passando um recado aí de uma maneira geral, nós temos várias novidades, acontecendo aqui no Centro de Mídias, nessas aulas que vão online para vocês. E uma delas é essa questão das questões que vão ser que vão para um sistema e tal de avaliação, que a gente está tentando colocar aí em ordem e tudo mais. A gente está enfrentando alguns problemas técnicos, mas isso vai se resolver na melhor forma possível e o mais rápido também. Só lembrando também que essas aulas encurtaram também, elas são de 30 minutos somente, mas a gente espera que a qualidade seja a mesma, a interação seja a mesma, a nossa parceria seja a mesma que a gente construiu aí o ano passado com todo esse trabalho coletivo entre nós aqui, vocês aí, professores e alunos, e tudo melhor e para a benfeitoria dos alunos. Falando em parceria, eu estou aqui com o meu grande parceiro, o professor Edjoel. Opa, estamos aqui. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Lembrando que a aula é de ciências, o professor falou física aqui, o pessoal já está mandando ver aqui. Sinal que vocês estão prestando atenção, o professor estava vendo se vocês estavam prestando atenção, tá bom? Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dar as boas-vindas a vocês, educandos, professores, também os responsáveis que possam estar assistindo. Vamos tentar manter aqui no chat, aquela questão de evitar colocar seus dados pessoais. A gente já sabe, aparece o nome de vocês aqui, o RA, tá? Não precisa colocar, assim como dos professores também aparece, o nome, o RG, tá? Então não precisa ficar colocando essas coisas, tá bom? E no mais, espero que tenhamos todos uma ótima aula aqui com o professor Magno. Qualquer coisa, estou por aqui. É isso aí, vamos então à habilidade do currículo paulista para esta aula de ciências, apesar de explorar aí algumas características físicas, que é a temperatura, o calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Essa habilidade é EF07 CI02. O objetivo dessa aula é justamente diferenciar os conceitos de temperatura e calor pela teoria cinético-molecular, entender o funcionamento do termômetro rapidamente, só uma base, mas principalmente as formas de transmissão de calor em situações concretas, tá legal? E é para a gente já explorar essa questão. Eu não sei, eu tentei acertar aí quando preparei a aula, se hoje estaria quente ou frio, dava para inverter a pergunta e fazer de acordo com o que a gente vive hoje, mas não deu muito certo. Mas o que a gente vai fazer hoje? Falando sobre a temperatura e calor, nós vamos procurar abordar diferenciando esses conceitos, refletindo sobre alguns aspectos ligados a esse conceito, resolver alguns pequenos desafios, interagir no chat, que não poderia faltar aqui com o meu grande parceiro, o professor Edjoel, e testar algumas hipóteses, E para auxiliar nisso, a gente já vai para essa primeira interação no chat, que eu falava para vocês, tentando aí adivinhar, mas enfim, dá para a gente imaginar essa situação. O que você acha que está errado nessa frase? Hoje estou sentindo muito frio. Comente aí para mim em 2 minutos, por favor.
Muito bem, professor, muitas interações aqui. Algumas pessoas estavam perguntando sobre a tarefa. Gente, a tarefa, o professor que deu a aula para vocês de matemática, ele ainda vai chegar na sala para postar a tarefa, porque ele tem que ter o link da aula, tá bom? É só depois que a aula está pronta que ele vai ter esse link. Então, por isso que talvez vocês não estejam encontrando, mas em breve vocês vão encontrar a tarefa. A nossa vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, vai demorar um pouquinho para chegar, tá bom? Bom, dito isto, ó, muitas interações aqui. O Ícaro colocou assim, que a temperatura está muito baixa. Aí a Letícia falou que é porque hoje está calor, né? Estou sentindo muito frio, o sentindo porque não é só você que sente. Muito bem. Hoje a temperatura está baixa, de acordo com a Giovanni, perdão. Porque a temperatura está baixa, sentindo frio. Muito bem. Alguém colocou aqui, eu não estou conseguindo achar, mas colocou assim, professor, que eu achei bem legal, mas eu não consegui achar. Colocou assim, a temperatura é relativa. Achei bacana. Tá. São todos temas que a gente pode puxar para a discussão aí. Para começar, se a gente for analisar esse ponto de vista, esse ponto de vista de frio e quente, essas coisas, levando em consideração os aspectos físicos, o que acontece? O frio, na verdade, não existe. O que existe é calor, que é uma forma de energia. E isso é muito comum da gente confundir calor, que é uma energia, com temperatura, que é um estado térmico, né? Então a gente precisa aprender a fazer essa diferenciação, aí vocês alunos e os professores nessa ajuda. Na verdade, o que tem de errado nessa frase é muito discutível, mas ela é, claro, que uma questão problematizadora, é assim: quando eu estou sentindo frio, necessariamente aconteceu alguma coisa e eu estou perdendo calor. Quando eu perco calor, eu tenho essa sensação de frio. É uma sensação, né? Então é uma coisa que não dá para eu medir. Agora, quanto eu estou perdendo de calor, aí dá para medir. E essa que é a ideia da nossa aula aí. Vamos entender um pouquinho o que é temperatura. Temperatura é uma grandeza que a gente pode comparar, por exemplo, quando você tem um café quente ou um café frio. Como é que você diferencia se o café está quente ou frio? Eu coloco na boca, experimento, se estiver quente, está quente, se estiver frio, está frio. Mas aí você pensa assim, como é que você fez o café para ele estar quente, né? Aí se a gente imaginar, o que aconteceu? Ferveu ali a água e tudo mais, e eu consigo observar na água fervente que há um movimento. Então existe uma teoria que chama teoria cinético-molecular, está aí na tela para você dar uma olhadinha, ó, que quanto maior a agitação das moléculas de uma substância, isso é que vai servir ali como um indicativo de grandeza temperatura para mim. Aí a gente tem essa frase aí encurtada, mas é mais ou menos isso que a gente precisa saber hoje, ó. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. E, evidentemente, se você tiver uma pouca agitação ou a molécula ali num movimento muito pequeno de agitação, provavelmente a temperatura é baixa. Então, você imagina que o estado sólido da água, o estado físico sólido da água, é marcado por uma temperatura baixa, não é verdade? Quando a água está fervendo, é marcado por uma temperatura alta, porque há uma maior agitação das moléculas. Aí o conceito de temperatura é esse, mas a gente usa um termômetro, né, para fazer essas, entre aspas, medições. Na verdade, é uma comparação, sim. Se eu pensar no termômetro, a temperatura é relativa. Ela é relativa a 2 pontos, que está na tela para você também, ó. Os 2 pontos fixos do termômetro, que é usual, que a gente usa, aí, o Celsius, e eu vou até apresentar outro para você aí, eles são colocados numa mistura de água com gelo, que subentende-se, como eu falei para você, tem pouca agitação, e aí eu vou ter ali a contração de um líquido, que a gente usa dentro do termômetro, vou ter ali o ponto de fusão, e, ao contrário, ou analogamente a isso, eu vou colocar na água fervente, a agitação é grande e tal, é o maior estado de agitação da água, tanto que ela começa até a virar vapor quando chega no ponto chamado ponto de ebulição. Se eu mergulhar o termômetro ali, eu vou ter o segundo ponto, que é o ponto de ebulição. Então, na construção de um termômetro, pode voltar aqui para mim um minutinho, ó. Na construção do termômetro, eu considero 2 estados, né,
passagem de estados da água, digamos assim. O estado sólido e ali a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a vaporização, que é ali o estado líquido para o gasoso. São dois extremos, um marcado por pouca agitação relativa e outro por grande agitação. E aí você tem a construção dos termômetros. Você tem dois aí que eu vou apresentar para ti. Olha só, o termômetro Celsius, que é conhecido de todos, aí usa a escala Celsius. Esses termômetros aí estão relegados à história agora da ciência, né, Joel? Sim. Porque agora a gente usa mecanismos mais modernos de fazer essas medições de temperatura, mas ainda tem lá o termômetro Celsius, e além de quebra tem esse termômetro Fahrenheit, que se você pegar alguns materiais importados que dependem de temperatura, que vem dos Estados Unidos, você vai ver que tem um grau, lá a medidinha de grau F, quer dizer temperatura em Fahrenheit. É uma medida diferente. Só para você ter um parâmetro de comparação, eu vou voltar para você aqui nesse slide, olha só. Você tem ali mais ou menos marcando uns 25 graus Celsius, dá para ver aí, pode escrever no chat, você tá conseguindo perceber ali, ó. Tá vendo? 25 graus Celsius não é 25 graus Fahrenheit. É ali 70 e, sei lá, 76, 77, alguma coisa. Então tem um padrão aí de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, mas aí como a gente conta aí com a tecnologia, né, tem aplicativos e sites que você coloca lá a temperatura, já converte para você mas tem um cálculo que dá para fazer. Tem aplicativos que fazem isso, mas dá para a gente fazer isso na boa, se você quiser, o Murilo está perguntando aqui, Murilo Ribeiro, como é que mede a temperatura em Fahrenheit? Então, a medida Fahrenheit é assim, o ponto de fusão do gelo para a escala Celsius é 0. Para a escala Fahrenheit é 32. Então é uma comparação também. Só que, evidentemente, se você for medir a sua temperatura, Murilo, né? Isso. Então, se você for medir a sua temperatura, Murilo, numa escala Celsius, você não vai encontrar 36 graus, tá bom? 36,5 e tal. Você vai encontrar lá 100 graus Fahrenheit. Quer dizer que você está legal. 98 e tal, está numa temperatura boa. O problema é você estar 102, 104 Fahrenheit, que aí você já está indo para o estado febril. Tá legal? Temperatura, grau de agitação das moléculas. Mas e o calor? Olha o calor aqui atrás de mim na lareira, né? Quando você tem aí as brasas, o fogo ali e tal, você pensa nesse negócio uma noite, né, fria, né? O que é o calor? O calor é uma forma de energia. Se é uma forma de energia, eu posso transformar algumas energias, a gente já faz isso em casa. Por exemplo, transformar energia elétrica em calor. Dá para fazer isso. Né, Joel? Sim. Aliás, o Sol consegue fazer uma transformação aí, de alguma forma, porque ela esquenta a Terra e tal. É uma transformação que está envolvida. Só para você ter uma ideia, falando aí do Sol, está aparecendo aqui atrás de mim e aí na sua tela, ó, o Sol, ele irradia calor. Ele manda calor para a Terra por meio de ondas eletromagnéticas. Olha que complicado isso. É os raios solares, né? Eles trazem aí luz e calor do Sol. Agora, a gente tem também uma situação, está aparecendo aqui atrás para mim e vai aparecer na tela aí para você, ó. Quando você está esquentando um determinado líquido, pode ser água mesmo que você está fervendo para fazer ali um café, enfim, esse vapor que está saindo aí do líquido, vamos considerar que é água. Esse vapor de água, que pode ser também o vapor de óleo que caiu do churrasco, que pingou ali na churrasqueira e tal, naquela brasa, e sobe aquele bafo quente que a gente fala, né, Ed? Sim. Esse bafo quente, evidentemente, transmite calor também. Então, o calor também pode ser transmitido pelos gases. Ele pode ser transmitido por fontes eletromagnéticas, como o Sol, mas pode também ser transmitida pelos gases e os líquidos. E, além disso, eu vou te dar um exemplo prático, olha só, nesse slide. Os tipos de propagação de calor é o que eu falei para você. Por ondas eletromagnéticas, que a gente chama de irradiação, estou começando pelo terceiro ali, só para ser contra o que está no slide. Pode ser por meio dos líquidos e os gases, do vapor que é emitido por líquidos ou o gás aquecido, a gente pode considerar que o ar também faz isso, ele sofre um fenômeno chamado convecção. É um tipo de propagação de calor. E, não sei se você está percebendo ali na figura, você tem uns espetos ali que estão próximos ali
a brasa, né? E esses espetos normalmente em churrascarias eles usam metal, pelo fato do metal ser um bom condutor de calor, quer dizer, ele conduz bem o calor. Então eu tenho esse tipo de propagação de calor que é por condução, que ocorre na matéria, e eu preciso ter matéria agregada. E aí o estado sólido é que leva vantagem. E no estado sólido, quem leva mais vantagem ainda é quem está bem organizado, que são os metais. Então os metais são muito, muito bons condutores de calor. Eu espeto ali a carne, deixo ali perto da churrasqueira, o que acontece? A irradiação de calor que vem do braseiro esquenta o metal e o metal passa esse calor para dentro da carne por meio da condução de calor por metal, por condução. Quer dizer, num churrasco a gente tem as transmissões de calor. Por exemplo, que eu coloquei para você. No metal, condução, pelo vapor, né, de gordura que cai ali na churrasqueira e vai vaporizando e tudo mais, e traz calor também. Condução, convecção, e também da carne que fica longe, mas não muito, fica próximo do braseiro, mas não fica em contato com ele. Então o braseiro acaba irradiando ondas de calor que vem da churrasqueira para a carne. Você acha que eu entendo um pouquinho de churrasco ou não? Pelo menos dos processos de propagação de calor, isso eu entendo. E entendo de comer também. Agora vamos ver o que você entendeu aí dessa conversa e vamos problematizar mais um pouquinho. Vamos supor que num dia frio, você procura um agasalho ou um cobertor, né? Você está frio ali, vamos supor, vou pegar um agasalho aqui, tudo mais, que está ali no armário. Ou na gaveta, enfim. Se é o agasalho ou o cobertor que esquenta, se for essa a premissa, então por que ele está sempre frio dentro do armário? Por que isso acontece? Responde aí para mim, 2 minutos eu vou dar para você fazer essa interação pelo chat e já puxar aqui a participação do meu brother, professor Edjoel. Coloque aí então essa impressão, olha. Se o agasalho é que esquenta, por que ele fica sempre frio dentro do armário ou da gaveta? Quero saber, 2 minutos para vocês. Muito bem, professor, vou começar aqui com o Murilo, que ele falou assim, por causa do calor humano. A Laura já falou assim, vixe, não sei. Mas não foi o Murilo que falou, eu falei que não existe o frio? Eu não sei se... Não, o Murilo, tem um rapazinho aqui que falou, tá. Mas peraí, vou chegar nele. Eu gostei do questionamento dele. Que a gente teve um menininho que colocou assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas o senhor não falou que não existe frio?
Uai, falei mesmo. Uai, falou mesmo, que eu também ouvi. Só que eu não consigo achar o nome dele, mas é você, tá? É que, assim, fui passando aqui e aí eu li pro professor aqui, que a gente vai olhando, né? Vou colocar mais alguns aqui, ó. Ana Clara, o calor humano que deixa a gente quente e é o agasalho que mantém o calor. Isso que falou foi a Ana Clara. Eu não concordei muito com o calor humano, né? Mas tudo bem, vai. É, porque aí já é uma outra história, né, professor? Calor humano. Mas a galera foi nessa onda aqui, ó, calor humano. O Rodrigo colocou choque térmico, aí eu não sei. Choque térmico. Como ele pensou aqui. Porque ele se esquenta por causa do calor humano. Ó, deixa eu ver, a Caroline colocou um bem completão, assim, ó. Porque quando você põe o agasalho, as temperaturas externas ao seu corpo são barradas antes de chegar ao seu corpo aí pela chegou onde eu camada de queria. tecido do agasalho. Caroline, muito bem. Aí chegou onde eu queria. Na verdade, tem uma porção de fake aí nessa pergunta, que está aqui, eu vou reler para você. Ó. Num dia frio, quer dizer, não é um dia frio, é um dia que você tá sujeito a uma temperatura mais baixa que a sua temperatura, e como você está mais quente, vamos supor, se a temperatura do ambiente está 20 graus, se você está 36, você está mais quente, você vai perder calor para quem está frio. Quem tem mais calor perde para quem tem menos calor. E isso quem manda é a temperatura. Né? Um corpo de maior temperatura tem que dar temperatura de equilíbrio para quem tem menor temperatura. Cobertor ou agasalho, ele é constituído de um material isolante, que na verdade é uma imitação disso aqui, ó. É uma imitação do mundo animal, que a gente conhece muito bem, que são bons isolantes. Por exemplo, os pássaros, né? Tem as penas que são eriçadas quando está muito frio, tem até um passarinho aí na neve e tudo mais. Ele eriça a pena para que essa penugem incorpore ar entre o corpo dele e a pena, e assim ele forma ali um isolante térmico. Agora, que você não sabia, não sei se você sabia, né? Mas o gelo é um isolante térmico, tanto que a gente tem, olha aí, a construção de iglus, né? Do pessoal que vive no polo, e o cara fica ali dentro, ele está isolado termicamente do frio externo, digamos assim. Não é frio externo, é a temperatura externa, entendeu? Se você está 35 graus, 35 está ruim, mas 36 graus, 37 e tal, você está numa temperatura que as funções orgânicas estão funcionando muito bem. O ambiente externo, se tiver 40, está mais quente. O que vai acontecer? Ele está mais quente, ele vai dar calor para você. Aí você fala, estou com calor, está recebendo calor. Quando você fala assim, estou com frio, é porque o seu corpo está mais quente que o ambiente e você está perdendo calor. E o gelo elimina essa perda de calor, tal qual falou aí essa aluna brilhantemente. Sim. Os cobertores, o gelo, a madeira, as penas, o cabelo, o pelo, camadas de pelo grande, são aí isolantes térmicos, olha só, impedem a transmissão de calor por condução, às vezes também um pouquinho da convecção. Agora a irradiação não aguenta, né? A radiação pode passar ou refletir, depende da superfície que você escolhe. Eu acho que é melhor eu dar mais uma aula disso para a gente poder saber isso com um pouquinho mais de cuidado, propagação de calor. Agora, nessa aula aqui, a gente viu aí o conceito de temperatura, que é diferente de calor, que é uma forma de energia, e que é diferente também de sensação térmica, que não é nada, é uma coisa humana. Em diferentes situações do cotidiano, e podemos identificar materiais de acordo com esse processo de propagação térmica, como, por exemplo, aí, o que a gente deu exemplo no finalzinho, o agasalho, o cobertor, ou a própria pena, ou o próprio gelo, ou a própria camada de gordura. Eu já estava esquecendo de falar isso, né, Ed? Sim. Os ursos, né, os animais que precisam se isolar, tem uma camada de gordura que é isolante térmico. Tá bom? Exatamente. Infelizmente a aula acabou, a gente vai ficando por aqui, é rapidinho, mas a gente espera aí ter cumprido com a agenda e ter dado o melhor. A gente fez de coração essa aula para você. Sempre lembrando que vocês aí, professores, são nossos parceiros e o nosso objetivo é você, aluno, aprender sempre um pouquinho mais com a gente, sobretudo nas aulas de ciências, que é o que a gente está fazendo aqui. Um abraço, Edjoel, quer falar alguma coisinha? Opa, claro, né? Sim, sempre. Primeiro agradecer, né, a participação da maioria aqui que
estar participando da aula. Sempre tem, né, aqueles que ainda não amadureceram o suficiente, tal, mas isso é uma autonomia que a gente vai conquistando conforme a gente vai crescendo, é normal, tá? E dizer que vocês podem, primeiro então agradecer, né, a participação de todos e dizer que vocês podem avaliar a nossa aula aí acessando esse QR Code aí, ou então este link, você acessa aí e diz o que achou da aula, dá sua sugestão, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer e até a próxima, né, Ed? Isso aí.